Olá, meus queridos. Tem um autor muito conhecido chamado Erwin Lutzer. Inclusive, ele tem um livro no qual eu já fiz a leitura, tenho esse livro e recomendo também aos ouvintes que façam mesmo, chamado Quem é Você para Julgar? Aprendendo a distinguir entre as verdades, as meias-verdades e as mentiras. É um livro muito bom, um livro que fala um pouco da teologia contemporânea. E esse autor é fantástico. E ele tem um outro livro chamado Onde Estava Deus? E ele escreve nesse livro, citando uma parte, algo que nos chama a atenção e eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Então, o Erwin Lutzer escreve assim: as mesmas pessoas que perguntam onde estava Deus depois da ocorrência de uma tragédia, ingratamente recusam-se a adorá-lo e a honrá-lo pelos anos de paz e calma. Desconsideram Deus nos tempos bons, contudo, pensam que ele é obrigado a fornecer ajuda nos tempos ruins. Creem que o Deus que eles desonram quando estão bem deve curá-los quando estão doentes. O Deus que eles ignoram quando eles estão ricos deve resgatá-los da pobreza iminente. O Deus que eles se recusam a adorar quando a terra está firme deve resgatá-los quando ele começa a tremer. Temos de admirar que Deus não nos deve nada. Antes de acusar Deus de indiferença, temos de agradecer-lhe pelos tempos em que seu cuidado é muito evidente. Estamos sempre rodeados de bênçãos imerecidas. Mesmo no silêncio de Deus, ele nos abençoa. Essa é uma citação de parte dessa obra, né? Onde Estava Deus, do Erwin Lutzer. Muito bom. E é interessante que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 9 ao 11, a palavra de Deus, a Bíblia vai falar sobre a queda dos ídolos da Babilônia. Os ídolos da Babilônia. E eu gostaria de compartilhar a leitura do verso 9 ao 11 desse capítulo 46, onde está escrito: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O que desde o princípio anuncio que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do qual meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também executarei. É interessante que nesse versículo, desse capítulo 46, está se trazendo a lembrança, né, as ações que o Senhor, que Deus empreendeu no passado. Então essas ações devem produzir confiança no poder que ele tem para ir em auxílio do povo, resgatando da escravidão. Então são a lembrança dessas ações que o Senhor empreendeu lá no passado, e é em que ela deve produzir uma confiança ainda maior no poder que ele tem, no poder que Deus tem
para ir ao encontro do seu povo, auxiliando, resgatando dessa escravidão. E essa narrativa, a narrativa da queda dos ídolos da Babilônia, é muito interessante. E nós temos, né, ao longo das escrituras, num todo, uma série de deuses falsos na Bíblia. Então nós temos aí um monte deles. Temos Artemis, temos Baal, temos Beuzebu, Dagon, Júpiter, Milcom, Moloque, Nebo, Nibás, Tamuz, inúmeros deuses falsos. E esse verso 9, no qual nós lemos, do 46 de Isaías, do capítulo 46, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então, nessa listagem que as escrituras nos trazem, nos mostram, de deuses falsos, principalmente tratando-se de um politeísmo, Deus se revela como aquele que é o Senhor único, incomparável. Nesse verso 9 de Isaías, dizendo que não há outro semelhante a ele. Ou seja, ele é o Deus verdadeiro, eterno. E nessa descrição lida, nessa citação do Erwin Lutzer, nesse livro Onde Estava Deus, é muito interessante a gente observar que diante de uma tragédia, de uma crise, surgem essas indagações, né? E vem às vezes de uma maneira muito ingrata, alguns questionamentos, e nos deparamos frequentemente com essa pergunta: onde está Deus? Onde estava Deus naquela crise, naquela situação? E nós temos que admitir que Deus, ele não nos deve nada. O fato de estarmos vivos, o fato de estarmos contemplando a sua grandeza já é uma dádiva, né? O Salmo 116, verso 2 diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ou seja, Deus não nos deve nada, inclusive respostas. Nós estamos numa condição que a gente está sempre rodeado de bênçãos imerecidas. E mesmo no silêncio de Deus, Ele nos abençoa. Então, se você está passando por um momento de crise, uma tragédia, uma dificuldade, saiba que Ele é o Senhor. Lembrai-vos das coisas passadas, daquilo que Ele fez na antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Deus abençoe todos vocês.